Hoje o meu convidado é o Zito Delgado e ele vai chegar agora aqui à estação dos comboios de Sintra. Vamos lá à espera dele. Bora lá! Esta estação dos comboios é linda. Bom dia, fotógrafo DJ. Onde é que o senhor está? Está ali, senhor fotógrafo. Este senhor aqui com este tamanho, aqui, que está aqui em negociações, não sei com quem, é o nosso convidado. Este aqui é o nosso convidado, Zito Delgado. Bom dia, senhor fotógrafo DJ. Como é que vai? Olha, Estás valente ou não? fotografias do vídeo. Como é que estás? Vamos lá então fazer magia? Bora, bora. Bora fazer magia. Vou fazer magia depois de tomar um pequeno almoço. Olá Zito, bom dia. Apresenta-te então aqui aos Bom nossos... dia, olha, bom quem está a ver. dia. Sou o Zito Delgado, um menino com 50 primaveras. Vou aproveitar hoje aqui o convite deste meu grande amigo, videógrafo e fotógrafo Henrique Timóteo, e vamos fazer magia em Sintra hoje. Então fazer aqui uma passeata por Sintra e à conversa amena cavaqueira. Há pouco estávamos a tomar um pequeno almoço, estavas a tomar um pequeno almoço e estávamos a falar acerca da situação dos óculos, convidados com óculos, convidados sem óculos. O que é que tu dizes em relação a isso? Estás sempre a chamar a atenção ou nem por isso? Quando é para fotografar pessoas é preciso muito cuidado, não é complicado. Às vezes em situações, fotografias de casamento ou eventos, principalmente nos dias de muito sol, as pessoas fazem questão de usar os óculos de sol, e um cuidado que eu tenho sempre quando vou fotografar nessas situações é perguntar à pessoa se quer realmente tirar a fotografia com óculos ou sem óculos. Nunca lhe digo, olha, tire, se faz favor. E as tiazinhas despenteadas? Pentei, até agradecem, né, o feedback que eu tenho quando eu lhes digo, olha, pode ajeitar o cabelo do seu lado esquerdo ou do lado direito, sempre com um sorriso nos lábios. Sim. Até agradecem porque veem que o fotógrafo, além de fotografar, está também a olhar, a observar, que é muito importante, antes de clicarmos e fazermos a fotografia, olhar, seja para a pessoa, seja para o edifício, seja para um carro. É importante olhar, ver, antes de clicar. Por falar em olhar, antes de fotografar está o olhar. Com que máquina é que tu fotografas? Neste momento com uma R6. A R6 é o quê, para quem não percebe? A R6 é uma... Nós temos eu usava antigamente uma Canon, também a 6D, é o mirrorless, que tinha um espelho. Estas, as R, de gama R, já não existe essa questão do espelho. É uma máquina que, devido também à sua tecnologia, vem-nos facilitar e muito a própria fotografia em si. Onde eu noto principalmente mais diferença é na questão do foco, uma capacidade de focagem também muito mais eficaz. Focagem ao olho da pessoa e está sempre focada ali. Focas, exatamente. Podemos focar diretamente, há a opção de focar diretamente no olho do assunto, né? no olho em si da pessoa, e podemos reenquadrar, o foco está lá e não podemos movimentar a câmera para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, mas o principal ponto de focagem que nós queremos está lá. Portanto, tudo isso vem facilitar muito a própria fotografia depois em si. E a pessoa pode ser irrequieta, pode se movimentar e o foco anda sempre lá e nunca desfoca, e isso é uma garantia que fica uma boa foto, quase sempre, não é? Quase sempre. Quase sempre. Depois também compete a nós também ter essa percepção e essa noção de que, se a própria pessoa também se está a movimentar, também acompanhar esse movimento. Sim. Que tipos de eventos é que tu gostas mais de fotografar? Preferencialmente dança. Adoras e dança, desporto, né? sim. Danças orientais? Danças orientais, contemporânea, por causa exatamente do movimento em si, a questão do movimento, a questão do enquadramento, a questão da música também em si,
todo o ambiente que se cria em volta desse evento, desse espetáculo. E as Todo luzes, ele as luzes, às vezes, luzes de palco são tramadas e costumas fazer alguma preparação por causa das luzes? Vais aos ensaios ou é Eu chegar acho- no próprio dia e fazer? Para mim é impensável, só mesmo se não conseguir, ir fotografar um espetáculo seja dança, seja teatro, sem ir assistir ao ensaio. Porque é no ensaio que se passa muita coisa e é o que nos vai facilitar também o nosso trabalho depois, desde o início ao fim do espetáculo. E a questão das luzes também é bastante importante. 95% das vezes os operadores, os técnicos de luzes que lá estão habituados a fazer um tipo de luz só para uma palestra em que só tem uma luz direcionada a uma única pessoa. Quando há um espetáculo de dança, com o teatro, existe muito movimento, deslocação em palco. A maior parte das vezes a iluminação não está sequer preparada para isso. Já me aconteceu chegar a ter 4 bailarinas no palco, estar uma luz principal só na que está mesmo de frente para mim e as outras completamente às escuras. Portanto, isto também dá muita coisa para corrigir durante os ensaios. Eu próprio vou fazendo isso, daí a questão de querer estar presente em todos os ensaios. E a questão da iluminação também vai-se ajustando. Porque, como sabes, são técnicos, não têm muita experiência, para eles, desde que seja uma luz muito azul ou uma luz muito vermelha, Estávamos a está falar tudo nessa muito situação bonito. exatamente porque eu também fiz vídeo para ti, para os eventos Exatamente. de dança e que, por norma, há quem goste muito de pôr cores na cara das bailarinas, fica artisticamente bem, mas a nível fotográfico não fica muito bem. Convém ter as luzes com cores lá atrás, né? E a luz amarela ou Sim. luz temperada na cara da bailarina. E é muito importante. Muitas vezes os técnicos até podem ser muito bons, mas o espaço onde estão e o equipamento que têm à sua disponibilidade pode não ser o mais indicado. Portanto, isso depois acaba por complicar muito o próprio trabalho em si. Daí a importância também de poder ir assistir aos ensaios. A questão da iluminação, e percebe-se, ok, temos muita luz azul, temos muita luz vermelha, isso para as câmaras fotográficas e para as câmaras de vídeo é do pior que pode existir. Temos que meter uma luz branca ou uma luz amarela para dispersar um bocado todo esse contraste do azul e do vermelho, e aí sim consegue-se depois fazer uma boa imagem. Acho que tudo isso é bastante importante mesmo. E nota-se depois no trabalho, no resultado final, claro. Qual foi o teu começo? O meu começo é muito engraçado, um começo que já foi há 15 anos. Eu há 15 anos atrás era a última pessoa a quem alguém entregava um telemóvel ou uma câmara fotográfica para fotografar, porque eu tinha o dom de cortar pés, cortar cabeças. Isso é um dom, Para é um mim, dom que nós temos quando estamos a começar. Para né? mim, Zoom também não existia, portanto, muitas vezes ouvi isto. Pausito não, preferimos não ter. Não. Mas a fotografia foi sempre uma E esses das grandes comentários, paixões por para exemplo, mim. causou-te trauma ou causou-te Não. vontade de continuar? Não causou trauma, porque a fotografia foi sempre, apesar de não perceber na altura, não ter jeito nenhum, mas a fotografia para mim sempre foi uma paixão. Sempre vi fotografias lindíssimas, dizia para mim, um dia vou aprender a fazer umas fotografias não iguais àquelas, porque cada fotografia é única. É diferente, é única sempre. Cada fotografia é única. Mas eu gostava de ver isso. Um dia vou aprender, por coincidência. Vou passar ao pé de uma papelaria e vejo no chão um DVD que dizia lá curso de fotografia digital em DVD, da Planeta de Agostini. Que engraçado. Você vinha lá, curso de fotografia digital em DVD. Vinha lá, aquilo eram 40 DVDs, em que cada DVD falava de um tema específico, no género de um workshop. O primeiro DVD, o tema era crianças, como fotografar crianças. É um E desafio aquilo interessante. é um desafio interessante. E o que me cativou mais foi exatamente a forma como era explicado. Tinha a parte técnica, a prática, o equipamento, as dificuldades e depois no final uma entrevista a 2 fotógrafos desse tema, o que era brutal, ouvir o feedback de como é que eles também começaram a fotografar essa questão das crianças, os cuidados necessários,
Foi fantástico. Eu fiquei logo ali apaixonado logo por aquele primeiro DVD. Vi-o umas 20 vezes e como saía só de semana a semana, para mim durante aquela semana era aquela vontade de chegar o dia de ir buscar o DVD. E assim foi. Muito giro. Depois, eu tinha uma máquina fotográfica, uma compacta, uma coisa mínima, pequena, que já dava para fazer umas brincadeiras. Analógica com rolo? Não foi, já era digital. Já era digital. E então, com o que eu ia vendo durante o curso, eu ia experimentando depois com aquela máquina. Claro que chegou uma altura, comecei a sentir limitações, porque precisava de fazer uma troca de objetivas e estava limitado às vezes por causa disso. Já era aquele bichinho de começar a evoluir. Portanto, já era aquela vontade de começar a querer evoluir. E assim foi. No início, engraçado, muitas vezes eu acordava a meio da noite, a meio da madrugada, pensava, eu já estou a ficar meio doido com isto da fotografia. Eu acordava a pensar em ISOs, em aberturas, levantava-me às 3 da manhã, ia maçãs em cima da mesa para ir treinar foca e desfoca. Aí, que interessante. Aquilo, cheguei a uma altura, pensei mesmo que estava a enlouquecer. Tal era a vontade de evoluir e depois, conforme ia evoluindo, a vontade de crescer e evoluir cada vez mais, ia ganhando outra dimensão. E foi ganhando uma dimensão brutal. Todos os dias ia treinando, ia vendo, ouvindo, aprendendo, fazendo curso online, fazendo workshops específicos. Tudo isso contribuiu para a minha própria evolução. Principalmente muito a minha parte também de ser muito autodidata. E o meu grande primeiro professor de fotografia foi simplesmente o manual de instruções da câmara fotográfica. Porque nesse manual está lá tudo explicado. Para que é que serve cada função, para que é que serve... Hoje em dia, nos blogs, é a primeira coisa que vai para o lixo, é o manual de instruções. Hoje sempre foi e há de continuar a ser, porque nós temos muita tendência de adquirirmos algo novo, vai tudo para o lixo e depois começamos a mexer, deixar lá ver como é que isto funciona. Sim. E depois dá asneira. Por norma, acaba sempre por dar asneira. E foi exatamente isso que me ensinou o manual. Eu também sou formador de fotografia e uma das coisas que eu também passo sempre também para os meus alunos é exatamente essa questão. Pergunto, vocês já leram o manual da máquina? Não. Tem lá um curso. Muito importante. Tem lá um curso. E eu tenho-te a agradecer tu teres esse estudo todo e teres estudado por ti, porque foi um atalho para mim. Porque tu ajudaste-me bastante nas configurações da máquina, como fotografar. Aquilo que eu não gostava de fazer era exatamente aquilo que eu tinha que fazer para aprender, que era fotografar mesas dos eventos e filmar, vá lá. E obrigado por isso, foste um grande tutor para mim. Agradecer isso, sabes que eu quando vejo alguém que tem o gosto e a paixão pela arte de fotografar, eu considero uma arte. Sim. E a arte tem isto bom, que é algo que nunca nenhuma nova tecnologia irá conseguir mudar, que é o que para mim é excelente, para ti pode ser horrível. O que para ti é muito bom, para mim eu posso não entender. Exato. E a arte é isto. É. A arte é isto. Isto nunca vai... Eu penso que nunca isto irá mudar. O gosto pessoal, eu acho que isso nunca irá mudar. E por isso é que somos todos muito diferentes, ou muito iguais, ou muito diferentes em relação aos critérios de fotografar um determinado assunto, não é? Exatamente. Porque cada um, isso consegue-se perceber, porque nós tendencionalmente, quem fotografa só por fotografar, coloca a meio da imagem o assunto que nós queremos que apareça. Se queremos tirar uma fotografia a um carro que está a passar na estrada, por norma temos a tendência de o deixar a meio. Centradinho, tudo bonitinho. Se queremos fotografar um barco, temos a tendência de o deixar a meio da imagem. Mas nós, enquanto fotógrafos, podemos contar uma história. Esse mesmo barco tanto pode ficar a meio da imagem, ok, está lá parado, como se o deixarmos no canto direito da fotografia com um espaço para a frente, podemos dizer, ok, este barco vai nessa direção, como se deixarmos no outro canto da fotografia, o barco já fez o seu caminho e parou ali. Pronto, uma única foto, três perspectivas diferentes. Há muitas leis da fotografia que indicam exatamente isso e depois nós quebramos as leis ou fazemos o que está bem. Existem muitas regras na fotografia que, na minha opinião, são boas, ok, para nos dar uma base
e a partir daí trabalhamos essa base, vamos evoluindo e adaptando ao nosso próprio gosto. Há uma regra, há umas bases, mas também está lá, é para ser quebrado da melhor forma. Há pessoas que adoram fotografias de cabeça cortada. Para mim, não. A não ser que algum cliente específico me diga, olha, Zito, vamos fazer este trabalho, é para cortar as cabeças. Excelente. Isso era no início da carreira, não é? Cortávamos as cabeças. Já era algum visionário, pensou, pá, este aqui era bom cortar cabeças. E algumas regras para mim, principalmente com pessoas, se tem cotovelo, farto de dizer isto. Isso, é isso. Tem cotovelo, tem que ter mãos, tem joelho, tem que ter pés. Isto por causa dos cortes que fazemos depois em termos de enquadramento nas fotografias. Em pós-produção ou mesmo logo no momento. Em pós-produção. E isso é uma das coisas que lá está, que eu também passo. Eu pessoalmente faço isso. Há pessoas que não, mas pronto, é arte. Portanto, fica ao critério também de cada um, essas questões. E foi assim que, em termos de fotografia, comecei. Claro que, ao fim de 5, 6 meses, as minhas dúvidas eram: ok, agora para começar a trabalhar, quem é que me vai contratar? Como é que eu vou surgir para um público? Exato. Que máquina, é o desafio de quem está a começar. Que máquina é que eu vou comprar? Que lentes é que eu devo comprar? Eu tinha essa dúvida que a grande maioria das pessoas no início tem. Fui aprendendo sozinho. Tu tiveste a sorte de ter um Zito que foi Exatamente. dando, mas eu não tive nenhum Zito na minha vida. Portanto, isso também obrigou-me a também ir muito mais atrás das coisas. E naturalmente, ao fim de 6 meses surgiu o primeiro trabalho. Em termos de desporto, eu comecei a fotografar em desporto. E foi o primeiro trabalho, ao fim de 6 meses. A partir deixou de ser só apenas um hobby e começou a ganhar vida no âmbito profissional. Sim, até hoje. A estruturar logo aí, né? Logo. Comecei logo a fazer estruturar desde aí. Ao longo do tempo, destes anos todos, fui realmente percebendo qual é que era a minha área mais específica que eu gostava. Ao contrário do que às vezes me diziam que Zito, tens de te especializar só numa área. Há muito esse que é critério. para depois seres muito bom só numa, senão depois fazes tudo e está tudo mal. Não fazes nada. Para mim, na fotografia, isso não existe. Eu comecei com desporto, tive que aprender técnicas de desporto, trabalhar com velocidade e movimento. Comecei a fotografar retratos, questões de enquadramento e luz. Quando comecei a fotografar dança oriental, tem movimento, tem enquadramento. Portanto, técnicas que eu fui buscar de um lado. E tem muita velocidade. E velocidade. Técnicas que eu fui buscar de um lado, nas diferentes áreas específicas que eu fui também me especializando. Posso estar a fazer um trabalho totalmente diferente, nada tem a ver com aquilo, mas toda a experiência que eu tenho está nesse trabalho. Lógico que depois no resultado final do trabalho em si é visível. Daí sim, também a contínua solicitação dos clientes para os pedidos dos clientes, determinados tipos de eventos. Para o Zito tem que ser você. Não é porque eu possa ser o melhor, eu fotografo há 15 anos e ainda estou a aprender. Mas é o melhor. Eu estou a fotografar, muitas vezes perguntam-me, Zito, tem 15 anos, qual é que é a tua melhor fotografia? Eu digo sempre a minha melhor fotografia é aquela que eu vou tirar amanhã. Exato. Estamos sempre à procura da melhor, não é? E para mim é o lema que eu uso na fotografia, para mim fotografia é eternizar momentos fotografando emoções. Para mim é fotografia. Ver com o coração transmite ao cérebro qual é o momento exato, carregar no botão e pronto, e nasce a imagem. Se eu agora quisesse comprar uma máquina fotográfica, estava a começar na fotografia, que máquina é que eu iria comprar? Sabes que essa é uma pergunta que me costumam fazer várias vezes. A minha resposta é, para que é que tu a queres? E depois ficam a olhar para mim, mas para que é que eu a quero? Como assim? Depende. Queres fazer de uma forma profissional? É algo que tu queres só para tirar fotos à família? É algo que tu queres só para brincar? Tudo isso depois implica e tem a ver com custos. Não adianta muitas vezes comprarmos uma câmara de 2 ou 3 mil euros se a nossa ideia é apenas tirar fotografia um pão com chouriço. Um pão com chouriço, por exemplo. Portanto, isso é muito importante. Fotografia é uma área que implica investimento. O equipamento não é nada barato. Queremos qualidade. Se queremos qualidade, a qualidade está na câmara e na lente. Eu, pessoalmente, o que eu fui fazendo foi... eu comecei com uma Canon 500D
Com a lente de kit? Com a lente de kit, eu fui comprando as lentes. Portanto, a partir do momento em que fui comprando as lentes, comecei logo a notar uma diferença enorme com a mesma câmara. Portanto, eu comecei por aí, nas lentes, e depois passei para a câmara. E foi essa 500D que realmente me ensinou a trabalhar, e muito, por causa das limitações que ela tinha. Eu, se quisesse fazer determinado tipo de fotografia, tinha que me aplicar. Tinha que espremer a máquina ao máximo, pensar rápido, nas questões de dança. Esta bailarina dança muito rápido, vou ter que aumentar mais a velocidade, mas depois tenho que ter cuidado com o ISO, para a fotografia não o ISO ficar... é o tendão daqueles de qualquer fotógrafo, não é? É até eu perceber. Até perceber como é que funciona o ISO, Até como é que funciona as perceber que a velocidades, o tal questão triângulo da exposição, do ISO, a forma mais prática que eu às vezes utilizo para explicar, essa sensibilidade que o ISO que tenha a sensibilidade da luz à câmara. Eu digo, olha, imagina num dia de sol estás num quarto com os stores para baixo, okay? Fechados, conforme vais abrindo o store, estás a deixar entrar luz dentro do quarto. Acontece a mesma coisa com a câmara, isso é o ISO que faz. Aumentas-lhe o ISO, vai deixando de entrar mais luz. Portanto, a forma mais prática é, imagina o store, fecha, tira o ISO, abre, aquilo deixa entrar, torna a câmara mais sensível à luz, aumentando o ISO. E às vezes, por exemplo, estamos numa direção, estou-te a fotografar a ti nesta direção, se eu virar exatamente ao contrário, muda tudo, porque muda a luz e toca de manualmente alterar todos esses A partir do parâmetros. momento em que a câmara está ligada e nós temos o botão no obturador, onde possamos estar a apontar, está constantemente a medir luz. Constantemente a medir luz. E aparece lá essa leitura no monitor, no LCD da câmara. Portanto, é muito importante isso também. Há uma coisa que os fotógrafos dizem assim, eu sou fotógrafo no M, é tudo manual, mas tu ensinaste-me a mim, eu por acaso também sou fotógrafo de M, mas que os modos automáticos estão lá para alguma coisa, né? E que nos podem ajudar em determinados eventos. Por algum motivo eles estão lá. Por algum motivo, e na Canon temos o AV, que temos o TV, que temos o P, por algum motivo eles estão lá. Ok, eu também costumo fotografar em manual. Aprendi também como fotografar em manual, mas se eu tenho outros modos que vão me facilitar muito o trabalho, porquê de não os usar? Só porque eu sou um fotógrafo M. Não, eu também sou um fotógrafo manual, e se tiver que utilizar a câmera em manual, seja em que tipo de serviço for ou de evento for, eu agarro e faço. Quando um fotógrafo tem dúvidas na luz, pôr um ISO automático por vezes ajuda bastante, porque a máquina é que vai controlar para ter umas o ISO. referências. Não podemos pôr no automático para ter a referência e depois pôr no manual. Sim. E estar a fotografar no manual. Sim. Por vezes a Porque às máquina vezes escolhe erradamente. porque às vezes se estamos num dos modos automáticos, por exemplo, numa questão de um espetáculo de dança que tem constante luz em movimento, às vezes no modo automático pode-nos dar uma leitura errada daquilo que nós queremos fazer. O que eu faço posso pôr no modo automático para ter uma ideia de que valores é que me dá. Eu depois meto no modo manual e trabalho isso. Exato. Portanto, é uma forma também de utilizar. E por vezes consegues perceber se a máquina leu erradamente? Consigo porque nós quando estamos a apontar para fotografar, a câmara não sabe o que é que estamos a fazer. Não é? A câmara não sabe. E se estiver no modo automático, então não se sabe se queremos fotografar uma pessoa a saltar, se queremos fotografar um carro de Fórmula 1 a cruzar uma meta. Exato. Não sabe. Ela não consegue perceber isso. Portanto, isso compete a nós. Okay? Dizermos à câmara o que é que nós queremos fazer. Okay? Quero fazer algo com movimento. Que valor é que tu me dás? E eu olho o valor que me dá mediante a luz que tenho. Se calhar os valores que me dá não é o adequado para aquilo. Pois. Porque se eu quiser fotografar um carro de Fórmula 1 a cruzar uma meta, a câmara não sabe. Portanto, ela vai-me dar um valor. E se eu ficar só fixado no valor que ela própria me dá, só vou ter estrada, que o carro passa e não há fotografia. Exatamente. Portanto, serve exatamente para termos uma referência. Luz ambiente, ok. Para a luz que está, para o ISO que temos, é isto que eu quero? Ok, chega. Não é? Temos que alterar depois essas configurações. Mas eles existem por algum motivo. Estão lá para serem usados. Eu uso sem medo. Também sei que, ok, é para trabalhar no manual, excelente. Mas é fundamental perceber
como é que funciona aquele triângulo da abertura, exposição. velocidade e do ISO, aquele triângulo da exposição, que isso depois, independentemente se é Canon, Isso é mesmo se é muito importante, qualquer Nikon, fotógrafo se está a é começar. base. É a base. Sem perceber como ela funciona, Não vai lá. não vai. E serve, a base serve para qualquer marca de câmara fotográfica. Para Sim, qualquer, sim, porque é a base transversal. é aquela. Okay? Tudo o resto são componentes. Mas a base, tendo a base, conseguimos fazer e fotografamos o que quisermos. É fundamental conseguir perceber esse triângulo. Uma coisa que eu aconselho mesmo aos meus alunos é que nós às vezes queremos experimentar, saímos de casa com a câmara e vamos para a rua. Okay, vamos fotografar. E eu perguntava, então vais fotografar o quê? É o que aparece. Não. Para evoluir, ok, eu quero treinar aberturas. Eu sei que saio de casa para ir treinar aberturas. Não quer dizer que eu só vejo uma foto interessante, não faça, mas eu saio para ir treinar aberturas. Exato. É movimento, eu saio de casa para fotografar movimento. Apenas aquilo. Vou brincando muito com a específico. velocidade, vou aumentando o ISO a ver se interfere na própria velocidade, experimento no manual, experimento no modo automático, mas nunca saiam de casa sem saber o que é que vão fazer ou qual é a ideia. Okay? Principalmente para quem está a iniciar. Eu sei que se eu quiser sair de casa para ir fotografar estátuas, eu sei que a melhor hora é ao meio-dia ou 1 da tarde, que é exatamente quando o sol está na vertical, mesmo por cima da estátua, e não existe sombras. Porque se eu quiser fotografar uma estátua às 8 da manhã ou às 10 ou às 4 da tarde, alguma parte da estátua há de estar na sombra, em dias ensolarados, claro. Portanto, Porque ela não se vira ao contrário. ela não acompanha, não Tens aí uma roda, não atrás é de ti. girassol. Portanto, eu saio de casa sabendo isto. Eu não vou fotografar estátuas saindo de casa para ir fotografar estátuas às 3 ou 4 da tarde, porque eu já sei que é alguma parte, há de haver sombras e não vai ser aquilo que eu quero. Mas quem não ouviu isso que estás a dizer agora, possivelmente vai sair na hora errada, ou tem que estudar bastante, ou tem que fazer tentativa e erro. Muita tentativa e erro. Como é que eu sei que é essa hora? Também ninguém me disse. Por causa da tentativa e erro. Eu cheguei lá e vi. Se calhar às 4 da tarde não dá muito bem. E assim, mas é muito isto, tentativa, erro. Mas aconselho a não sair de casa sem saber, principalmente numa fase inicial. Depois já estamos habituados, já conseguimos, já dominamos. Então assim, saímos, fotografamos tudo o que quisermos. Mas é um conselho que eu deixo para quem for começar. Quando fizer essas sessões fotográficas na rua, ou mesmo em casa, saber o que fazer e treinar especificamente aquilo. E é assim que depois vamos evoluindo dentro de cada uma das várias formas diferentes que nós temos de fotografar e métodos de fazer a imagem. Há pouco estávamos a falar em arte, na arte da fotografia. Tu também estás noutra arte, que é a arte de DJ. A arte de DJ é um projeto novo que tu estás agora há pouco tempo, embora seja hobby durante a vida, que tu gostas, mas é um projeto novo que estás a querer iniciar. Fala um bocadinho acerca desse teu projeto. Falo e com muito gosto. Eu também, houve uma fase da minha vida em que trabalhei enquanto instrutor de fitness e personal trainer, trabalhei muito com música. Tempos de música, e trabalhar com música foi sempre algo que eu sempre gostei imenso. E enquanto frequentador também de discotecas africanas, também gosto muito de dançar as minhas belas quizombas, vou-me apercebendo de situações em que alguns DJs, naquelas músicas que eu mais gosto, ou cortam a música a meio, ou não tocam a música toda, ou conseguem, com tantos efeitos, estragar aquilo tudo, e aquilo também ia me irritando. Disse, pois, esta é a música que eu gosto, não consigo dançá-la toda, não consigo ouvi-la como deve ser. Disse, pai, um dia pode ser que eu também mude isso. E em género de brincadeira, que eu tinha uma pessoa que tinha uma lista de 25 músicas, que estava sempre constantemente a ouvir aquelas músicas só, eu agarrei e optei, disse, eu vou fazer aqui, vou aprender, vou misturar estas músicas todas, vou entregar e vamos ouvir isto sem publicidades no meio, que irrita-me estar constantemente com aquela pessoa e estar sempre a ouvir aquilo. E assim foi, andei a investigar, andei a aprender. Estás a dizer agora foi há quantos anos atrás, só para as pessoas terem noção? Há quantos anos? Há 6 meses. Só para terem uma noção de quando, e nunca é tarde para sermos o que poderíamos ter sido. Isso foi algo que eu aprendi. Essa é boa. Conforme a fotografia entrou na minha vida aos 34 anos, a música entrou aos 49.
Aprendi, fui evoluindo, mais uma vez também muito a minha parte autodidata, fui fazendo algumas formações. E a se evoluires, neste momento estás no nome, já tens um nome, qual é que é o nome? DJ Z Motion. Z-Motion. Z do meu nome, Zito, o Motion, movimento. A música para mim é isso, é movimento. Daí esse nome, associar o meu nome ao movimento. E é o que eu sou, movimento. Não sou de estagnar, é movimento. Olhar para a frente. E fazendo aqui uma analogia, olhar para a frente com a fotografia, uma das coisas que eu aprendi e que nós, quando estamos em passeio, nós temos a tendência de olhar sempre para a frente. Às vezes a nossa melhor fotografia está exatamente o que fica para trás. E eu aprendi a andar para a frente e olhar muito para trás. E algumas das fotografias que eu mais gosto foram tiradas exatamente nesse sentido. De frente, e olho para trás, vejo algo que nunca tinha visto. Também funciona para cima também, para cima também se vê grandes imagens. E pronto, portanto, e assim foi criado o nome, foi feita a apresentação. No dia 27 de Fevereiro foi a minha primeira apresentação na discoteca africana, da Kizomba, Mirage Lounge, na equipa da Kizomba Team, que é onde eu fotografo já há 4 anos. Foi a casa que eu escolhi e me foi dada a oportunidade também de me apresentar ao público. E assim foi, este maluco que ainda tinha 3 meses no género de DJ ainda, não é? Porque isto vai-se construindo, ninguém vira DJ de um dia para o outro. Claro. Foi nessa casa, perante 500 pessoas, que foi feita essa apresentação. Portanto, e fiz aquilo com um orgulho enorme. Desde que eu carreguei a primeira vez no play, olhei para a frente e vejo pessoas a dançar, percebi, é isto que eu quero. Fez um arrepio na pele. Fez porque, principalmente, eu consegui reproduzir, e já tinha técnica e aprendi a técnica exatamente para isso, que foi colocar as músicas que eu gosto, da maneira que eu gosto, e fazer uma partilha com o público. Claro que, enquanto DJ, não posso só colocar as músicas que eu gosto, porque o que eu posso gostar, posso ter um público à frente que detesta. Consegues ler o público? É fundamental. Já tens essa noção de ler o público? É fundamental. Eu, antes de tocar num espaço, me convidem, eu vou lá uma vez ou duas antes, para perceber o ambiente, para perceber que músicas é que passam, perceber que tipo de público. Portanto, e eu depois adapto-me e faço todo o meu trabalho de casa nesse sentido, que é, ok, chego lá, já tenho uma ideia daquele público que é, mas levo sempre o plano A e o plano B. Também uso isso em tudo. Na fotografia, tipo então, até tenho o A, o B e o C. Que tipo de música gostas de passar? Porque DJs há muitos em muitas áreas, e qual é que é a tua? Já tens essa noção? Tenho, porque isso também é fundamental, é como também na questão da fotografia. Ok, eu já há trabalhos de fotografia que deixei de os realizar por N motivos, e faço realmente foco naquilo que realmente quero e gosto. Às vezes fazemos trabalhos sendo profissional, às vezes fazemos trabalhos que não são trabalhos que gostamos, não é aquilo que nós gostamos, mas é o que o cliente pede. E se é o que o cliente pede, eu também faço da melhor maneira que sei. Pronto. E posso não gostar, mas... Isso é fundamental, okay, fazermos o melhor que conseguimos. Posso não gostar. Independentemente de qual que seja a situação, é sempre o melhor que conseguimos fazer. Isso, com o que temos. Com o que temos. Quer gosto, quer não, e quando somos profissionais, há de chegar a um patamar que podemos, ok, eu não quero fazer isto e só quero este tipo de cliente. Durante esse percurso, não vai acontecer muitas vezes isso. Às vezes vamos gostar, outras vamos detestar, umas vezes vamos sentir que ganhamos bem demais para o que fizemos, outras vezes vamos nos sentir injustiçados porque fizemos um trabalho de excelência e ganhamos pouco. Isso. Mas isso depois já entra... É transversal a todas as áreas. E isso depois já entra noutras questões. Em termos de música, como raízes africanas, comecei com a questão da Kizomba, mas é um mercado que, enquanto DJ, eu vou guardar a Kizomba para a parte de cliente, de ir para uma pista e dançar. Uma vez ou outra que me possam convidar para tocar em alguma casa, toco com muito gosto. O que eu realmente gosto e me identifico: Deep House, Sunset, Afro House, Soft. Aquilo sim que é o que eu me identifico, com movimento, alegria nas pessoas, Sunset, aproveitar um bom pôr do sol. Não há nada melhor do que ver as pessoas a divertirem-se com um copo
de bebida na mão ou uma garrafa de água e estarem a curtir, e principalmente o som que que eu estou a passar, e para mim aquilo também não é trabalho. E para mim não é um trabalho, é uma partilha. E quando nós trabalhamos algo assim, em que vemos o que fazemos como uma partilha, não uma obrigação, o resultado é brutal. Assim como nessa área de DJ, o equipamento importa, como na fotografia, exatamente? É a mesma coisa, não me adianta ter uma controladora de 10.000 euros se eu não sei equalizar uma música. E até a controladora mais barata está lá, dá para equalizar a música. Portanto, também comecei com uma controladora, uma gama baixa, média, baixa, mas lá está, foi exatamente, é como se fosse a minha Canon 500D, foi exatamente com essa que eu aprendi. Portanto, as bases eu aprendi nessa. Tenho uma outra controladora agora, profissional, não me veio ensinar, veio fazer o quê? Foi facilitar o meu trabalho, facilitar o que eu já sabia e dar-me mais opções. Mas não me adiantava nada ter a controladora que eu tenho agora se eu não soubesse a base. Portanto, a base, por algum motivo, tem esse nome, base. Às vezes esquecemos disso. São os critérios principais para fazer crescer. É base. Base, estruturar, definir o nosso caminho, conseguir perceber a nossa identidade e trabalhar nesse sentido. Às vezes temos que fugir um bocado dela, mas se nós sabemos qual é a nossa identidade, vamos atrás dela. Eu tive o privilégio de fazer o primeiro videoclipe de apresentação da tua enorme carreira. Tu, Henrique, para mim, é um gosto enorme poder partilhar todo o conhecimento que eu tenho. Eu passei-te numa hora de conversa, se calhar que eu demorei 5 anos para aprender. Isto é muito importante. Eu quando chego ao pé de ti e digo assim, olha, atenção, isto faz assim, ou aquela maneira faz de outra maneira. Configurações de máquina. Ou as configurações, ou a maneira de... Portanto, isso eu demorei anos, né? Demorei anos a passar uma coisa que para ti passei-te numa hora. Mas também é preciso saber ouvir, saber escutar e saber uma coisa é ouvir, uma coisa é escutar ou até ouvir. Sim. Às vezes confundimos um bocado as coisas. Mas isso eu também vou partilhando contigo e vou às vezes dando ali na cabeça e massacrando. Isso. E não é pouco. E eu agradeço. Porque quem me conhece já sabe que eu sou assim e eu vejo aí o potencial. Esse potencial meu, é para vir, é para fora, é para trabalhar. Para aparecer, exato. E tu tens um potencial brutal, não é por estares tu aí agora a filmar, mas tu sabes que sempre foi assim, eu sempre te disse. Epá, e quando eu acho que tenho que dar na cabeça, nem porque eu não tive isso. Por isso agradeço teres um zito na tua vida. Agradeço e já agradeci bastantes vezes. Epá, e é para mim um orgulho enorme ver-te crescer, seja na fotografia, seja no vídeo. Sempre que alguém me pede a fotografia ou um vídeo, a minha referência és tu. Obrigado por isso. A minha referência és tu, que já sabes, não é? Que eu já o faço. Porque sei as tuas competências, sei as tuas qualidades e quando chamam alguém para ir fazer um trabalho comigo ou me vá substituir, tem que ser alguém que eu saiba que faça pelo menos tão bem ou melhor que eu, se for possível também. Portanto, exato. Como eu digo, eu estou fotografo há 15 anos e vou ser aprendiz até os últimos meus dias. E é assim que eu me quero. Sim, todos nós temos que ter essa forma de pensar, embora muita gente não tenha, acha que já sabe não tenho, tudo, eu acho mas que nunca ninguém sabe tudo. Eu já fiz, temos a fotografia, já foram feitas duas exposições nacionais, 2 internacionais, já houve 2 livros lançados, já houve entrevistas, já houve convites para N de coisas e se calhar há muitas pessoas no meu dia-a-dia que nem se aperceberam disso. Para mim quando subimos um degrau no sucesso, temos que subir também na humildade. Sim. Portanto, que eu tenho que estar lado a lado. Sim. Sucesso e humildade. Quando começamos a subir mais um patamar do que outro, podemos ter ali um tempo de sucesso, de protagonismo, de visualização, mas... Se não houver humildade, depois acaba por cair, não é? Não, cai. Cai e às vezes não cai da melhor maneira. Podemos demorar 10 anos a construir uma carreira e meio segundo para derrubá-la toda. Pois. E isso há muitas pessoas que hoje em dia eu tenho a noção e lido com pessoas também, em que eu noto muito isso.
que a humildade ficava-lhes tão bem, só que não. Só que não. Mas Só faz que- parte desse tipo de pessoas assim que não Faz, não vê faz. que são E arrogantes. Faz parte o bem com o mal, anda sempre Sim. de mãos dadas. Não é Mesmo. no caso de ser um mal, mas Então, essas pessoas fazem falta. Portanto, é o que eu tenho, tanto como na fotografia como na música, o início, a forma de aprendizagem, o ter que saber as bases, o ter que perceber qual é o meu caminho, e isso serviu para essas duas atividades. E é a base. E é a base. Os cuidados que eu tive que ter enquanto fotógrafo para crescer, para evoluir, para me precaver sobre determinadas coisas, é o mesmo que também acabo por ter com a música. E isso é a base. Isso é a base. Tendo a base, sabendo direcionar, principalmente pensar grande fazendo pequeno. Esse é outro lema que eu tenho. É pensar grande fazendo pequeno. Essas pequenas inspirações ajudam-te na vida. São a minha vida. Não só ajudam, como são. E eu gosto muitas vezes de utilizar o exemplo que eu digo que a vida é como um GPS. Nós programamos a chegada onde queremos ir. Às vezes enganamos-nos, Mas o queremos trajeto- enganar o GPS. O que é que ele faz? Recalcula. Mas vai lá dar. E para mim a vida é um bocado isso também, funciona dessa... Ir recalculando a vida. Recalcula, é preciso recalcular. É preciso Ir recalcular, equilibrando. recalculamos. Porque todos nós, graças a Deus, nascemos com dois poderes brutais. O poder da decisão e da escolha. Todos nós. Não é preciso comparar, todos nós nascemos com isso. O estarmos aqui os dois hoje, o teres um convidado, ou foi uma decisão ou foi uma escolha. Ou ambas, né? Eu acho que só em questões de saúde é que não temos esse poder de ficarmos doentes ou não. De resto, decisão, escolha. Uma coisa leva, ou foi de uma ou é de outra, é de ambas. Compete a nós depois saber o que havemos de fazer com elas. Portanto, eu uso. Esta é a minha forma de viver e de estar e de pensar. Este é o meu dia-a-dia. Francisco Sá Carneiro nasceu em 34 e faleceu em 1980. Pronto, aqui a questão também de enquadramento. Temos aqui a estátua do Francisco Sá Carneiro, que nós no mesmo sítio conseguimos ter três perspectivas diferentes de vista, depende do que nós queremos enquadrar. Neste caso vou aproveitar aqui esta árvore aqui atrás, aproveitamos o verde, fazer aqui só uma foto aqui ao busto e conseguimos integrá-lo na natureza. Ao mesmo tempo, dando um passo para o lado e descendo os patamares, conseguimos não só enquadrar com os prédios atrás e se abrirmos mais um bocado o nosso zoom, conseguimos outra imagem aproveitando a natureza para fazer de moldura. E conseguimos aqui uma foto do Sr. Francisco bem enquadrado, aqui usando as árvores como uma moldura natural. E aproveitando aqui esta imagem que nós temos aqui à nossa frente, dá perfeitamente para exemplificar aqui a questão da profundidade de campo e a questão de trabalharmos com as aberturas. Eu vou fotografar 2.8, onde se vai notar bem um desfoque. Qual é que é a lente que estás a usar? A lente 24-70 da Tamron. Esta foto com um ligeiro desvio meu para o meu lado esquerdo, consigo ir desfocando muito mais para trás, utilizando agora, vamos fotografar, fazer a mesma imagem, é um F11 e percebe-se nitidamente Fica todas elas a nítidas. questão, que todas elas já começam a ficar Focadas. nítidas e focadas. Portanto, agora colocando um foco no segundo, aqui no segundo espécie de telhado, que é o que nós temos, conseguimos criar aqui um desfoque em relação à nossa primeira imagem. Gostas mais de arquitetura ou de pessoas? Podes ir fazendo se achaste tens de fazer a foto. Eu gosto principalmente de pessoas. Pessoas, conseguimos captar várias emoções, sentimentos. Portanto, isso, a arte de fotografar também é excelente nesse aspecto, conseguimos captar isso. E eu gosto imensamente
de poder fotografar as pessoas e transmitir isso, transmitir sentimento. É excelente. A arquitetura também gosto muito, a forma como também retratamos também é importante, muito importante. Os contrastes, a luz, Os contrastes, perceber de onde é que a luz vem ou de onde não vem. Um dos vários exemplos que eu costumo dizer que enquanto fotógrafo é fotografar com os olhos e depois com a câmara. Neste sítio onde nós estamos, eu consigo ter uma visão do castelo. Tenho esta porta com estas coisas e pormenores que me chamaram muita atenção. Gosto muito de aproveitar, podemos aproveitar esta questão das árvores e, mais uma vez, aproveitar a vegetação para fazer moldura humana. Ok, tenho o pormenor do castelo, gostei. Enquadrar o castelo com a rua onde estamos. Retirar um bocado do zoom. Chegando um bocado mais para trás, se eu quiser anular aquela porta com aquelas cores que me chamou a atenção e voltar a enquadrar só a rua onde nos encontramos e mostrar que dá para ver daqui o palácio e o castelo, também é excelente. E vou realmente ao que me chamou a atenção em primeiro lugar, que foi esta porta com estas cores. É que eu vejo aqui exatamente a porta com as cores e o Vem um portão. carro daí. Conseguimos enquadrar esta linda porta. Outro pormenor e sem as grades, o que também Gostas chamam dessas bastante cores? a atenção, as cores, o contraste das cores e também aproveitar a vegetação e mais uma vez utilizá-la a meu favor para fazer aqui de moldura. Portanto, conseguimos ter aqui no mesmo sítio várias situações, depende muito da história que nós podemos contar. Eu agora dei um passo para o lado e reparei que está ali uma mesa também, portanto consigo enquadrar nesta minha fotografia e contar uma história. Temos aqui esta porta, mas aproveitar a vegetação toda que também temos a nosso favor e pronto, isto demonstra que no mesmo sítio conseguimos transmitir mesmo muita coisa. Claro. E acontece muito estar a passear e a ver imagens e muitas eu vejo-as a preto e branco. E idealizo-as logo Consegues fazer essa seleção a preto logo? e branco, sim. Eu olho, Consegues, consigo... ao fazer uma foto, consegues saber logo se Eu vais para lá vejo, preto e exatamente. branco, a cores, onde é que vês os tenho contrastes. logo, consigo ter logo a noção. Aqui também podemos Sim, sim. fazer aqui um outro É freestyle. teste que é... freestyle. Normalmente poderíamos chegar aqui e aproveitar e fazer uma foto de pé, de frente para este portão, ou dar uma imagem simples. Se eu quiser lhe mudar um bocado mais da perspectiva, às vezes basta nós nos baixarmos um bocado ou colocar a nossa câmara Para fazer diferente, não é? numa outra posição e fazemos aqui uma imagem totalmente diferente. Às vezes basta mudarmos a posição e o ângulo da nossa câmara fotográfica, porque fotografar ao nível dos olhos é o que a maior parte das pessoas faz. Basta experimentem fotografar do chão, fazer outra composição e a magia acontece, porque vamos realmente obter Fica logo fotografias diferente 90% das totalmente diferente. Uma dica, aproveito para deixar uma dica relativamente também quando fotografamos as crianças. Fotografia deve ser feita ao nível dos olhos da criança. Nós temos a tendência, mesmo às vezes com os telemóveis, de fotografar de pé. As crianças ficam a olhar para cima, parece que estão a ser fotografadas com um drone. O ideal é, principalmente com crianças, é colocar-nos à altura delas e fotografá-las bem de frente, por causa da própria proporção da imagem. Dá logo uma perspectiva diferente. Ou quando a criança está a jogar futebol Gatinhar junto com as crianças, não é? e andar, por exemplo, a jogar futebol, em vez de fotografarmos na vertical, se deixarmos na horizontal ao telemóvel ou a câmara e a criança num dos cantos da fotografia, a fotografia respira para a frente, estamos a deixar e a mostrar a indicação que a criança está a correr naquela direção. Em vez de ser uma foto só
a criança com uma bola, que pode também ser algo bonito. Mas às vezes é estas ideias, e nós às vezes ao ouvirmos alguns feedbacks sobre algumas situações e de quem já fotografa, vamos realmente criando e obtendo aqui umas ideias. Com o candeeiro, o castelo. Portanto, aqui é a mesma situação, temos de fazer esta foto com o enquadramento geral, em que temos o castelo e temos aqui também este candeeiro fantástico, ok? Podemos tirar a nossa bela foto, conseguimos enquadrar aqui muito bem. Este candeeiro podemos o mover de sítio, é muito fácil, damos os passos para o lado, podemos aproveitar e temos as chaminés do Palácio da Vila lá ao fundo e aproveitar aqui também o nosso candeeiro, como podemos simplesmente anular o candeeiro e fazer a foto mesmo ali ao nosso Palácio da Vila, como ao nosso castelo. Ainda podemos ser mais criativos, temos aqui estes... Eu ia sugerir aquelas ali, também fica muito bem. Temos aqui estes triângulos, também podemos simplesmente enquadrar com a da chaminé ou o palácio. Ou a chaminé. Chaminé, visto que é triangular, fazemos aqui e conseguimos fazer aqui uma bela foto do nosso Palácio da Vila dentro deste triângulo. Pronto. Podemos fazer fotos criativas de várias maneiras, é usar a nossa imaginação. E a Vila de Sintra é fantástico para isso. Podemos passar aqui dias, horas, meses. E nunca fazes a mesma foto? Nunca faço a mesma. Conseguem ver por nós, chamou a atenção para quem gosta. Há de várias cores, janelas, agora fazes portas. esta foto, já que falaste nisso, agora fazes esta foto para depois atravessar. Os contrastes que temos. Tudo isto, eu aqui vejo, isto está verde, mas eu vejo esta parte a preto e branco. Adoro Daqui podemos aproveitar também mais uma vez aqui a natureza como moldura humana e conseguimos fazer aqui uma bela foto do nosso castelo. Sintra é um local para quem quer e gosta de explorar a natureza, a paisagem, a arquitetura antiga e recente. Consegue-se encontrar tudo nesta bela Vila de Sintra. Então, e qual foi o feedback desta passeata aqui por Sintra em jeito de videoaula? É sempre uma maravilha desfrutar das paisagens desta bela Vila de Sintra e na tua companhia e com as nossas aventuras e desventuras de câmara fotográfica na mão é só brutal. Gostaste, não é? Gostei. Boa. Esta partilha de experiências e conhecimento é sempre agradável. Obrigado por terem assistido até ao final. Este é o Zito Delgado. Sigam-me no Instagram. Obrigado!